Fabiola, você teria coragem de largar a psicologia para cuidar da família, tipo marido, filhos? Olha, com a experiência de vida que eu tenho hoje, eu faria isso sem pensar duas vezes. Posso dizer para vocês que depois desses 14 anos trabalhando com a psicologia, atendendo casais, famílias, eu já alcancei na psicologia tudo aquilo que eu sonhava lá na formação, que era reconhecimento, de certa forma ser autoridade naquilo que eu faço. Eu tinha vontade de palestrar e eu já ministrei várias palestras ao longo desses anos. Tive vontade de dar aula, tive também essa oportunidade. Ajudei muitas famílias, muitos casais. Então hoje, profissionalmente falando, eu me sinto realizada. Só que eu posso dizer para vocês uma coisa, eu fui treinada culturalmente, pela minha família, o meu social me ensinou a olhar somente para a carreira. E eu demorei muito para abrir os meus olhos em relação a isso. Eu fui ensinada, principalmente dentro de casa, que eu tinha que ser uma mulher independente, que eu não deveria depender de homem, que eu tinha que ter o meu emprego, o meu salário, que eu tinha que ter casa, que eu tinha que ter carro, e tudo isso eu consegui construir. Só que quando eu acordei para a vida, eu já estava com 34 anos, que é a idade que eu tenho hoje, e as outras áreas eu acabei deixando de lado. Que onde eu não me preocupei que eu deveria talvez pensar em constituir uma família, filhos, que é uma coisa que eu sempre falava, não quero ter filho, filho é dor de cabeça, filho é problema. E aí hoje, com a idade em que eu estou, eu já penso assim, peraí, isso era uma coisa que eu não queria? Ou colocaram na minha cabeça que seria um problema para a minha vida? Então, com a idade que eu tenho hoje, já é algo que eu tenho que começar a pensar, porque a mulher, ela tem um prazo de validade, pensando assim, né, quando o assunto é filhos. Então, pensando nessa sua pergunta, hoje, se fosse para eu recomeçar, eu faria algumas coisas diferentes do que eu fiz ao longo da minha trajetória. Eu falo que eu foquei demais no meu profissional, sou muito grata pelos lugares onde eu fui, pelo prestígio que eu tive, pelo reconhecimento que eu adquiri ao longo da carreira, mas em outras áreas eu acabei não focando tanto e agora simplesmente você olha para a vida e pensa assim, e agora? Eu caso, eu compro uma bicicleta, sabe aquele ditado? E eu vejo que muitas mulheres, não só eu, também viveram esse processo, onde fomos ensinadas a sermos quase que o macho da casa. Eu sou o tipo de pessoa que eu resolvo tudo, eu faço tudo. Aí eu agradeço muito a Deus nessa minha trajetória, que eu nunca fiquei doente, que eu sempre consegui produzir e trabalhar. Mas eu penso, e se eu tivesse parado em algum momento, se eu tivesse uma limitação? Com quem que eu poderia contar? O que é a minha descendência hoje? Qual que é o legado que eu deixo, além do profissional? Terei filhos? Não sei, porque não pensei em constituir essa família. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a pensar desde cedo. Se hoje eu tivesse filhos, eu ensinaria alguns valores diferentes daquilo que foi repassado para mim. Hoje eu vejo a importância que a família tem. Hoje eu vejo o quanto que é edificante na vida de alguém casar, ter filho. Lógico que para algumas pessoas isso não vai fazer diferença nenhuma, mas como a pergunta foi direcionada para mim, hoje eu vejo que a gente acaba se acostumando demais com o ser sozinha, com essa solidão. E há momentos em que isso fica até demais. A gente vai se afastando das pessoas, do mundo, a gente vai ficando distante de tudo. E até que ponto isso é saudável o suficiente? Então, talvez se eu fosse recomeçar hoje, eu faria uma rota diferente, porque dá para equilibrar, dá para fazer assim, dá para você focar na carreira, mas dá também para ter família, dá para constituir um casamento, criar filhos, tudo com equilíbrio. Se cada um fizer a sua função bonitinho dentro da relação, sai todo mundo ganhando. É o homem entendendo o papel dele no relacionamento, a mulher também entendendo o papel dela, só que por muito tempo, talvez pelas nossas mães, nossas avós, mulheres que sofreram muito nos relacionamentos que tiveram pela submissão excessiva, então elas criaram uma geração de mulheres com aversão aos homens. Eu vim de uma geração onde a gente foi treinada a olhar para o masculino quase que como um ataque, é um perigo, o homem é perigoso, então as mulheres precisam recuar. Por isso que esse movimento do feminismo também cresceu exponencialmente, porque a gente aprendeu a olhar para esse masculino de uma forma pejorativa. Só que quando você vai olhar
para um olhar necessário, você resgata isso e vê que a mulher, até pensando fisiologicamente mesmo, ela não tem a estrutura de um corpo de um homem. Nós muitas vezes nos cobramos fazer coisas que não era pra gente estar se cobrando. A gente poderia ter uma vida mais leve, só que a gente foi deixando também os homens mal acostumados. A mulher pegou tanto uma carga excessiva para si, que ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar de filho, ela tem que sair para trabalhar, então ela se tornou autossuficiente e os homens estão recuando cada vez mais e ficando até um pouco frouxos, fracos. Então chegou a hora, eu acho, de fazer um movimento diferente. Provavelmente, se eu tivesse filhos hoje, seria um ensinamento diferente do que eu recebi. Ensinaria para uma filha, para um filho, os valores da família, a importância de se constituir uma família mais cedo possível, até porque a sua energia para criar um filho com 25 anos é uma e com 40 anos é outra. Hoje, se eu tiver filhos, nada me impede de ter filhos, mas provavelmente a coluna já não é mais a mesma, o joelho já não é mais o mesmo, a paciência não é mais a mesma, então tudo é diferente. Então, se você... Não sei se eu respondi sua pergunta, mas se fosse para eu largar hoje e recomeçar para ser aquela famosa mulher que dá propaganda de margarina, faria tranquilamente. Ficar amassando uns bolos, sabe, de tarde, cuidando da casa, sem problema algum. Porque eu acho que tudo na vida também tem fases. E a fase da carreira, da ascensão, de ser reconhecida, eu acho que isso aí já passou, já consegui, sou feliz por isso. Então, hoje eu já faria de uma forma um pouquinho diferente.